A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Amém? Eu gostaria de deixar um versículo para a tua reflexão que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 1 e o versículo 7, que nos diz assim: Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Amém? Deus é aquele a qual sabe de todas as coisas. Eu gostaria que você que me ouve nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, eu não sei que hora você vai estar me ouvindo, que você voltasse um pouco na história e observasse a história de José. José foi aquele a qual Deus deu sonhos a José. E ele foi aborrecido pelos seus próprios irmãos, porque José era o mais querido do seu pai, Jacó, e por isso os irmãos o aborreciam. E quando Deus deu sonhos a José e contou os seus irmãos, o invejaram e o aborreciam ainda mais. E José foi jogado pelos seus próprios irmãos em um poço e lá negociaram, venderam como escravo, foi levado ao Egito como escravo. Chegando no Egito, foi servir a Potifar. Aconteceu que a mulher de Potifar levantou uma calúnia contra José, que acabou sendo indo para o cárcere, ficou preso por algum tempo, mas ao tempo determinado, Deus o exaltou de tal forma que ele foi governador do Egito. Foi aquele a qual o Senhor usou de maneira grandiosa dentro da terra do Egito. Eu quero dizer uma coisa diante desta palavra. Independente de você estar no Egito, o Egito simboliza o mundo, quer dizer o mundo. Ainda que você esteja neste mundo, mas nada vai impedir do teu crescimento, nada vai impedir de você prosperar naquilo que o Senhor tem a teu respeito. Apesar das perseguições, das calúnias, das muitas vezes pessoas não acreditarem e apontar a sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: você não vai parar, você não vai ceder, porque pessoas não querem que você progride na vida, você não vai crescer, mas quem te fortalece é aquele a qual é o Criador de todas as coisas, é aquele que tem todo o poder, é aquele que faz do pequeno ser grande, é aquele que ainda salva e liberta e traz para a sua maravilhosa presença. Então, diante desta palavra, eu quero dizer que nada vai de parar, e você vai continuar mesmo na terra do Egito. Você vai frutificar, você vai aumentar e multiplicar, e Deus vai te fortalecendo a cada dia. E todos nós sabemos toda a história de José e de Israel dentro da terra do Egito. Apesar das perseguições, apesar dos levantos, do opressor por meio de homens, mas Israel crescia em número. E a Bíblia diz que Israel cresceu na terra do Egito. E eu quero dizer isto para você: independente da situação que você esteja enfrentando hoje, não sei se você está no meio dos seus irmãos, a qual inveja sobre a sua vida, talvez não torce para que você venha ser usado, talvez irmãos não acreditem naquilo que Deus tem para ti, talvez você esteja dentro de um poço, não sabe o porquê, mas está dentro de um poço. Eu não sei se você está dentro de um cárcere,
por causa de calúnia, por causa de conversa, por causa disto, daquilo. Eu não sei quais as coisas que Satanás tem preparado para você. Não sei o que o inimigo de sua alma tem falado a teu respeito em coisas que você venha negligenciar a vontade do Senhor, pois sabemos que o opressor é aquele a qual lança as suas setas, lança os seus pratos, mas como Daniel, que nós venhamos estar no nosso coração e não se contaminar com os manjares. Então, diante desta palavra, eu quero dizer: ser firme, constante, sempre apontante na obra do Senhor, sabendo que Deus é aquele a qual te escolheu. E nós vamos aprender com José que nem toda a vida do cristão vai ser bonança, vai ser motivos de cantar, né? Mas tem o tempo de ser perseguido, tem um tempo de ser caluniado, tem tempo de ser apontado, mas tem um tempo também na vida do homem, da mulher de Deus, que Deus o exalta, que Deus o honra. Mas isso eu preciso ser, mas para isso você precisa ser fiel no meio dos teus, no meio da sua parentela. Você tem que ser fiel dentro do poço, do calabouço, dentro do cárcere, diante dos convites do mundo, do opressor, ser fiel. E ao tempo determinado, Deus vai te honrar de maneira grandiosa sobre a sua vida. Não negligencie, continue acreditando nos sonhos e nos projetos de Deus sobre a tua vida. Eu faço menção da palavra de Jó, que diz: pensei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó perdeu tudo que tinha, tudo que possuía, mas ele não perdeu o seu bem maior, que é o Senhor sobre a sua vida, né? As pessoas dizem que Jó perdeu tudo que tinha. Ele não perdeu tudo que tinha. O bem maior de Jó era o Senhor, e isso ele não perdeu. Ele perdeu o que ele possuía, mas o que ele tinha mesmo maior era o Senhor, era a presença, era o seu Deus, o teu Senhor. E isso ele veio a cada dia, né, confiando no Senhor. E ao tempo determinado, Deus honrou a fidelidade de Jó. Seja fiel como José, dentro da sua parentela, dentro do calabouço, dentro da terra do Egito, dentro do cárcere, diante das calúnias, diante das críticas, diante de toda a seta que o adversário tem lançado contra a sua vida, mas ser fiel, porque ao tempo determinado, Deus vai te exaltar de maneira grandiosa, né? Enquanto nós estivermos aqui, vamos passar por momentos de aflição, de angústia, tem muitas das vezes desespero, mas tem um Deus que está cuidando da sua vida, tem um Deus que está cuidando da sua casa, tem um Deus que está cuidando do seu ministério, da sua chamada. Então, ser firme e constante, sempre apontante na obra do Senhor. Não desista, não larga a tua cruz, mas ser constante até o fim, ainda que venha perseguição, poço, ainda que venha convite, ainda que venha calúnia, mas nós estamos aqui como igreja do Senhor e sabemos que o Egito simboliza o mundo e nós somos como Israel, o povo de Deus no mundo. Então, Israel permaneceu crescendo em quantidade, frutificando, aumentando e sendo fortalecido pelo Senhor. E nós somos a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo, ela
tem a sua visão. E a visão de Deus sobre a igreja dele aqui na terra é que vem crescer, que vem ser fortalecido por ele, vem frutificar, vem dar continuidade do evangelho. Diante de tudo que nós, como igreja, temos que enfrentar, mas nós vamos crescer mesmo estando no Egito. Não é o Egito que vai nos influenciar, mas nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, povo escolhido, vamos a cada dia crescer, aumentar e ser fortalecido pelo Senhor, ser orientado pelo Espírito de Deus. E isso é a nossa visão de igreja e é a visão do Senhor sobre a igreja. Então, que nós possamos a cada dia ser perseverante. Eu não sei como está a sua vida, como tem sido os seus últimos dias na terra, aonde você está, mas esta é a palavra que Deus tocou no meu coração. E esta é a palavra, e eu espero que Deus tenha falado ao teu coração. Apesar do que você está passando, apesar do que você está enfrentando, mas não se esqueça que você vai frutificar como igreja, você vai aumentar como igreja e você vai multiplicar como igreja e vai ser fortalecido pelo o Senhor. O Senhor é aquele a qual tem de guardado, de fortalecido, faça aquilo que apraz ao coração do Senhor. Apesar das perseguições, mas o Senhor é aquele a qual te guarda, amém? E a palavra do Senhor diz que pelejarão contra ti, mas não prosperará contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu chamado, contra os teus sonhos, porque o Senhor é aquele a qual te livra e cuida da tua vida. Enquanto você está sendo apontado, sendo invejado, sendo perseguido até pelos próprios irmãos, a qual estão à sua volta, mesmo que você esteja dentro de um poço, mesmo que você esteja diante da terra do Egito e vem convites do Egito para ti, e mesmo que você esteja dentro de um cárcere. Por exemplo, José foi levado como prisioneiro, como escravo para o Egito, mas ele não era escravo. Ele não deixou o que estava acontecendo com ele no momento influenciar aquilo que Deus colocou no seu coração. Apesar da circunstância do que você está passando, mas ser igreja não é o Egito que vai te influenciar, não é o poço que vai te influenciar, não é a inveja dos seus irmãos a qual está à sua volta que vai te influenciar, não é o cárcere que vai te influenciar, mas você vai influenciar como igreja, mesmo estando dentro do poço, mesmo estando dentro de um cárcere, mesmo estando no Egito, você é igreja e você vai continuar influenciando e dizendo que o Senhor salva, que o Senhor resgata, que o Senhor é aquele a qual é digno de honra, de glória e de louvor. Cristo nunca disse que a caminhada seria fácil. Nós temos uma cruz para carregar todos os dias. Lembre disso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada, a sua família, o seu ministério. Lembre-se de uma coisa: desistir nunca, mas persistir sempre, mesmo estando no Egito. Mas o Egito não vai te influenciar, mas você como igreja vai influenciar o Egito. E Deus é aquele a qual honra a fidelidade dos seus filhos e do seu povo. Fica na paz, meus irmãos, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.